E aí, amigos e amigas, futuros colegas servidores da área fiscal, gostaram do vídeo com 10 questões comentadas de legislação tributária do CTN? Legal, estamos aí para ajudar. Que tal uma sequência, uma continuação? Ajuda? Então vamos nessa, amigos e amigas. Novamente, mais 10 questões comentadas de legislação tributária com foco no CTN, nossa parte 2. Vocês terão aí 10 vídeos na sequência do CESP-SEBRASP, um emendado no outro, sem introdução, né, onde a gente fala bom dia, boa tarde, e sem fechamento, onde a gente manda um abraço para todo mundo, ou seja, uma questão emendada na outra, para você praticar os seus conhecimentos. E para você que chegou agora de paraquedas no nosso vídeo, de onde vêm essas questões? Ela vem aqui da nossa mega playlist do CTN, de diversas bancas. Estamos chegando a 500 vídeos com questões do CESP, questões da Fundatec, da FAPESP, da VUNESP, da FCC, da FGV, todas as bancas que vocês possam imaginar. E nós estamos trabalhando, separando essas questões, emendadas uma na outra, para ajudar você que está na reta final dos estudos e precisa praticar. Beleza? Então, sem mais delongas, fiquem com o vídeo e lembre-se, se ficar com alguma dúvida, mande seu comentário. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Bom vídeo e até mais! Do CESP-SEBRASP para Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal, ano 2020. No que se refere à aplicação da lei e responsabilidade tributária, julgue o item seguinte. A sociedade empresária que tenha sócio remanescente de sociedade extinta e que explore a mesma atividade não responde pelos débitos tributários desta. Parece estranho, né? Vamos ver o que diz aí o nosso CTN. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação e incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Portanto, esse artigo está errado, né? Não pode dizer que não responde pelos débitos tributários desta. Responde sim, como diz. Questão do CESP-SEBRASP para Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal no ano de 2020. No que se refere à aplicação da lei e responsabilidade tributária, julgue o item seguinte. É incompatível com o CTN, lei distrital que admite a indicação do sujeito passivo do imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, pelas partes do contrato de compra e venda de imóvel, pois as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública. Questão pegajosa, né? É verdade que as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública, mas veja, nós estamos falando de lei distrital que está permitindo a indicação do sujeito passivo. O que diz o CTN a respeito, amigos e amigas? Olha a pegadinha, artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. A gente sabe que no ITBI é um tributo em que a responsabilidade tributária é de quem está adquirindo o imóvel, né? Só que ele dá essa possibilidade da lei modificar. E aqui diz que tem uma lei distrital. Portanto, a assertiva está errada, né? A lei distrital se encaixa dentro das exceções, das salvo disposições de leis em contrário. Ok? Então, uma questão inteligente, pegajosa e perigosa, né? Porque nós estamos aí quase que diariamente na cabeça que as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública. Perfeito. Só que se tiver uma lei dizendo o contrário, né? Não dizendo o contrário, modificando a responsabilidade tributária, está coberta pelo CTN. Combinado? Questão número 13 do CESP-SEBRASP para Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal no ano de 2020. No que se refere à aplicação da lei e responsabilidade tributária, julgue o item seguinte. O CTN admite a aplicação do princípio da insignificância aos ilícitos tributários, de modo que a ocorrência de infração fiscal
depende da análise da efetividade e da extensão dos efeitos do ato. Cuidado com estas questões. Veja o que ela está falando do CTN. O CTN admite o princípio da insignificância? O que vocês acham? Não, né? Artigo 136. Salvo disposição de lei contrária, a responsabilidade por infrações de legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, não existe princípio da insignificância no CTN. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, eles possuem súmulas aí, determinando o valor a partir do qual, né, uma infração tributária que seja menor a esse valor, ela seria considerada insignificante. Mas o CTN não fala nada disso, né? O CTN não é o STF, o CTN não é o STJ. Então, a assertiva está errada. A questão de hoje nós temos aí CESP e Sebrasp como banca, também para o Cefaz do Distrito Federal, o órgão, cargo de auditor fiscal, ano 2020. A respeito das garantias e dos privilégios do crédito tributário, julgue o item seguinte. Não há presunção de fraude na alienação de bens feita por sujeito passivo se o devedor reservar bens ou rendas suficientes ao pagamento da dívida regularmente escrita. Parece bastante coerente, né? O que diz o CT? Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto deste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. Beleza, então é bastante coerente o que estava dito ali, né? Porque a assertiva está correta. Questão do CESP e Sebrasp para Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal, ano 2020. A respeito das garantias e privilégios do crédito tributário, julgue o item seguinte. Independentemente da inscrição em dívida ativa, pode-se presumir como fraudulenta a alienação de bens realizados pelo sujeito passivo que esteja em débito com a Fazenda Pública desde que exista o crédito tributário. Será? Vamos ver. Presume-se fraudulenta a alienação de oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. A assertiva está errada. Você precisa ter a inscrição em dívida ativa, né? Se você não está com inscrição em dívida ativa, você não pode presumir a alienação como fraudulenta, tá bom? Então, do CESP e Sebrasp para a Cefaz do Distrito Federal, cargo auditor fiscal no 2020. Com relação à inscrição na dívida ativa, julgue o item a seguir. Eventual nulidade do termo de inscrição da dívida ativa poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante a substituição da certidão nula, devolvendo-se prazo para a defesa. Beleza, então tem o prazo da defesa até a decisão de primeira instância. Será que podemos sanar a nulidade? Vejamos. Artigo 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. Mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvida ao sujeito passivo, acusado ou interessado, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o prazo para a defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. Beleza, então se tiver um erro, você pode sanar esse erro até a decisão de primeira instância, substituindo a certidão nula, dando prazo para o sujeito passivo se defender novamente, e a defesa, né, deverá ser exclusivamente sobre a parte modificada. Combinado? Então, o que a gente conclui? Que a assertiva aqui está correta. Questão do CESP e Sebrasp para Cefaz do Distrito Federal, cargo de auditor fiscal, ano 2020. Com relação à inscrição na dívida ativa, julgue o item a seguir. É obrigatório constar no termo de inscrição da dívida ativa o número de processo administrativo de que se origina o crédito tributário. Parece bem coerente, né? Vejamos o que diz o CTN. Artigo 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente, sendo o caso, o número de processo administrativo de que se originar o crédito. Portanto, amigos e amigas, confirma-se que se trata de uma alternativa correta, meus amigos.
CESP, Sebrasp, a banca, Cefaz de Alagoas, o órgão, cargo, auditor fiscal de finanças e controle de arrecadação da Fazenda Estadual, ano 2021. Acerca dos impostos atribuídos aos municípios, julgue o próximo item. Se uma empresa do ramo de supermercados incorporar outra do mesmo ramo e ambas estiverem localizadas no mesmo município, o imposto de transmissão de bens imóveis não incidirá na operação em razão da localização das empresas. É uma assertiva que eu considero bonitinha, certo? Certo, ela é bonitinha, mas ao mesmo tempo ordinária. Vocês vão ver por quê. O que diz nosso querido CTN no artigo 36? Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento capital nela subscrito. Ou seja, o fato de não incidir não tem nada a ver com a localização das empresas, e sim pela incorporação, que é assertiva bonitinha e ordinária, tem uma pegadinha violenta, né? No fundo ela está correta, mas o modo dela ser, né, o modo de você não ter a incidência é que está errado. Aí é um pecado que anula a assertiva, beleza? Então, assertiva errada, amigos e amigas. Eu sei que tem gente xingando o examinador, mas faz parte. Pegadinhas cruéis sempre vão existir. Beleza? CESP, Sebrasp para o Cefaz de Alagoas, cargo auditor fiscal de finanças e controle da arrecadação da Fazenda Estadual, ano 2021 foi o concurso. Acerca do Imposto Territorial Rural ITR e do Imposto sobre Operações de Crédito IOF, julgue o item a seguir. O ITR pode ser instituído pelos municípios desde que assim seja autorizado pela União. Será que pode o município instituir o ITR? Tá ruim isso daí, né? Tá ruim não, tá péssimo. Artigo 7º do CTN. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. E o artigo 29 fala do ITR, o imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do município. Então, o que acontece aí, amigos e amigas? A competência é indelegável. O que pode acontecer com o ITR é você fazer um convênio de arrecadação, de fiscalização, né, ou de atos administrativos acessórios, mas a competência, a instituição do tributo, que tem a ver com a competência, é indelegável. A assertiva, portanto, está errada. Beleza? Hoje. CESP, Sebrasp para o Cefaz de Alagoas, cargo auditor fiscal de finanças e controle da arrecadação da Fazenda Estadual, concurso de 2021. Com relação à administração tributária, julgue o item seguinte à luz do CTN. Entre as informações submetidas a sigilo fiscal se incluem as representações fiscais para fins penais. Será, meus amigos, que é sigilosa a representação fiscal para fins penais? Tem uma discussão aí, né? Vejamos o que diz o CTN. O que interessa para nós é o CTN. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou dos seus servidores de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Parágrafo 3º. Não é vedar a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais. Então, conclui-se que elas não são sigilosas. Se não são sigilosas, a assertiva está errada. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Cuidado que algumas coisas a gente tem uma intuição que nos leva a concluir de forma errada. Principalmente se a gente for analisar algumas discussões jurídicas que acontecem. Lembrando que a nossa prova não é sobre jurisprudência e sim sobre o CTN, tá bom? Beleza, amigos? Então, se tiver alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!